Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo. Você está no canal Teologia, Livros e História. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre todos os livros que eu li em 2022, tá bom? Não foi um ano onde eu tive muitas leituras comparado aos anos anteriores, porém, as leituras que foram concluídas foram leituras proveitosas e edificantes, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, já vai deixando o seu like e quem sabe você também leu algum desses livros que eu li, né? Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, tá bom? Vamos lá, que eu já vou começar mostrando o primeiro livro que eu li em 2022. E o primeiro livro que eu li em 2022 foi o Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves. Essa obra aqui, ela faz parte de uma trilogia, na verdade, da editora Monergismo, do mesmo autor. Os demais títulos são Deleitando-se na Oração e o Deleitando-se em Cristo. O Deleitando-se na Trindade é muito bom para você que quer começar a aprender sobre a Santíssima Trindade, tá? Um tema aí importantíssimo no cristianismo. Estamos falando de um dos dogmas da nossa fé, uma doutrina fundamental, ok? Então, essa obra aqui é uma das que eu indico para quem está começando a aprender teologia e principalmente quando o assunto é Trindade, beleza? A segunda obra que eu li no ano de 2022 foi essa Enciclopédia de Teologia, também é uma trilogia, faz parte de uma obra que a editora Mundial, juntamente com a CMEI, lançou, tá? E é interessante porque esse volume 1 aqui é basicamente uma teologia sistemática. Ambos são comentados pelo pastor Jamierson Oliveira, é numa pegada mais pentecostal e arminiana. Então, para quem quer iniciar os seus estudos na teologia de uma forma introdutória, aprendendo questões fundamentais, questões básicas, essa trilogia aqui ela é muito boa. Aqui nós vamos ter assuntos relacionados à doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, até a própria escatologia. Pelo menos nesse volume 1. Tá? É uma obra que vale muito a pena e eu indico para todos que estão começando. A terceira obra que eu li em 2022 foi a História da Ciência para quem tem pressa. Pertence a uma coleção aí da editora Valentina. É o basicão, vamos assim dizer, né? É o geralzão da história. Não vai entrar nos pormenores, nos detalhes, não vai falar a respeito de contexto. Enfim, aqui tem alguns nomes significativos e de grande relevância para a própria ciência. Achei interessante, mas é claro que para quem quer se aprofundar, esse livro aqui não é suficiente, tá bom? Quarta e quinta obra que eu li foram essas duas aqui, ó. A revista da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre, juntamente com um livro de apoio, ambas aí de autoria do pastor Douglas Baptista. Eu gostei bastante, porque ao meu ver a Assembleia de Deus carece bastante de temas assim, relacionados à bibliologia, relacionados à interpretação. Tá? Uma vez que não são todos os pregadores na Assembleia de Deus, eu falo isso com propriedade porque sou da Assembleia de Deus, sou de berço assembleiano, então nós temos uma grande dificuldade em obreiros que sabem de fato interpretar o texto, explorar o texto, expor o texto e aplicar o texto, tá bom? E essa obra aqui ela é bem interessante porque vai falar a respeito da inspiração das Sagradas Escrituras, a sua inerrância, algumas doutrinas aí relacionadas à bibliologia, tá? Alguns pensamentos relacionados à bibliologia. Essa obra aqui é muito boa, foi de grande valia aí para as Assembleias de Deus, para todas aquelas igrejas que utilizam a revista da CPAD. Outra obra que eu li no ano de 2022, é essa enciclopédia histórica da vida de Jesus, do pastor Rodrigo Silva. Gente, particularmente essa obra aqui ela é muito boa. Tá? Eu tenho as minhas discordâncias com o pastor Rodrigo Silva no campo teológico, tá? Mas no campo arqueólogo podemos afirmar que ele é um dos melhores arqueólogos cristãos que nós temos aqui no Brasil. Ok? Essa enciclopédia ela é muito boa. Eu, particularmente, eu não vi nada tendencioso para a própria doutrina adventista, a qual o pastor Rodrigo segue, né? Achei ela bem fiel à própria arqueologia, historicidade, questões históricas. Eu, particularmente, gostei bastante. É interessante porque ela tem um QR Code em algumas páginas, onde tem um vídeo do Rodrigo Silva em um determinado lugar, possivelmente aquele mesmo lugar a qual está sendo apresentado aqui na página, ele explicando algo que aconteceu, onde que era, enfim, questões relacionadas ao contexto histórico ou à cultura da época, tá? Então essa obra aqui é muito boa para você que quer saber mais das questões culturais nos próprios tempos de Jesus Cristo. Tá? Essa obra aqui é bem interessante. Pois bem,
Vamos para uma outra obra que eu li no ano de 2022, que é a Homilética, da pesquisa ao púlpito. Você que é pregador, você precisa urgentemente, ter essa obra, tá? Da pesquisa ao púlpito. Na verdade, pertence também a uma trilogia do Gilton Moraes, da pesquisa ao púlpito, do púlpito ao ouvinte e do ouvinte à prática, tá? São esses 3 volumes. Eu li o primeiro no ano de 2022 e eu gostei bastante porque vai falar desde a vida do pregador, antes dele já montar o sermão, antes de subir ao púlpito, até mesmo ali a conclusão, tá? A etapa final do sermão. Então, a homilética do Gilton Moraes é indicada para quem é pregador, para quem tem essa chamada, para quem tem essa vocação, ok? Uma outra obra que eu li no ano de 2022 foi o História do Movimento Pentecostal no Brasil, do Israel de Araújo. Tá? Uma obra introdutória acerca do pentecostalismo brasileiro, vai falar sobre as 3 gerações, ou aquilo que nós chamamos de 3 ondas do pentecostalismo, a primeira com a Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, em primeiro momento, e a Assembleia de Deus, posteriormente, depois com Deus e Amor, Igreja Quadrangular, e depois as quais nós chamamos de neopentecostais, Igreja Universal, Mundial, dentre outras, tá? Ele vai citar diversas denominações aqui, a origem delas, vai falar... O que mais me chamou a atenção nessa obra aqui foi a respeito de um pré-pentecostalismo, um proto-pentecostalismo, onde alguns irmãos das próprias igrejas históricas já pediam por um avivamento, um reavivamento aqui no Brasil. Então é bem interessante, você quer compreender aí a história do movimento pentecostal no Brasil e principalmente se desfazer de algumas ideias equivocadas acerca do surgimento e ascensão do pentecostalismo aqui na nossa nação. E falando em pentecostalismo, uma outra obra que eu li em 2022, eu quero apresentar para vocês, foi a Teologia para Pentecostais. Teologia para Pentecostais, do Walter Brunelli. Pertence a uma obra em 4 volumes. Essa obra, na minha opinião, ela deve ser valorizada aqui no Brasil, até mesmo porque não temos bons teólogos produzindo teologia aqui mesmo, né? Graças a Deus está surgindo bons nomes agora, como o Bernardo Shaw, o Marcos Botelho, o Vitor Fontana, Paulo On, o Rodrigo, o Gutierrez, né? Pelo menos desse lado mais protestante. Há outros também aí já conhecidos, como o próprio Carlos Augusto Vailate, enfim, não quero citar nomes aqui porque posso me esquecer de algum que eu admiro bastante, tá? Mas essa teologia para pentecostais do Walter Brunelli, ela é muito boa. Não é a melhor teologia sistemática aí que nós temos, analisando com a de Millard Erickson, por exemplo, aquelas mais tradicionais que nós temos, mas eu gostei bastante dessa obra e deve ser valorizada justamente porque é elaborada por um brasileiro, né? E o pastor Walter Brunelli, ele conhece bem o pentecostalismo, tá? E as doutrinas do próprio pentecostalismo. Pelo menos o volume de número 1 vai tratar a respeito da história da teologia cristã, bibliologia, que é o estudo sobre as escrituras, e também teontologia, o estudo sobre o ser de Deus, ok? Pois bem, meus queridos, no próximo vídeo eu vou falar, vai ser com certeza a parte 2 aí acerca desses livros que eu li, tem bastante e-book também, foram aproximadamente 36 livros, se não me falha a memória, ok? Se inscreve no canal para você não perder o próximo vídeo e coloca aqui nos comentários se você leu algum desses livros ou pretende ler, beleza? Não esquece de deixar o seu like, se possível, compartilhe esse vídeo aí, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, tenha um feliz 2023. Deus abençoe.